Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Eu sou Alberto Vieira, pastor da Assembleia de Deus Aviva. Comigo está aqui o evangelista Wallace. Dentro de alguns minutos nós vamos dar início à escola bíblica dominical. Compartilhe, irmãos, compartilhe aí para mais pessoas ter a oportunidade de assistir a aula, tá bom? Glória a Deus. Nós vamos orar neste momento, né? Agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá para estar aqui. Irmão Wallace vai orar pedindo que o Senhor venha falar conosco através da lição deste domingo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos uma vez mais por este dia abençoado ao qual o Senhor nos concede. Deus, pedimos ao Senhor que venha iluminar, ó Deus, a nossa mente para poder expressar a Tua palavra e que os nossos irmãos que estarão, ó Deus, ouvindo a Tua palavra também possam estar com o coração aberto para receber mais uma porção da Tua palavra, Deus. Deus seja conosco, abençoe, ó Deus, a cada família desta terra. E hoje nós iremos, ó Senhor, aprender posteriormente a Tua palavra um pouco mais sobre a criação, sobre a nossa família. Deus seja conosco, abençoe-nos, abençoe a todos que irão estar ligados e aqueles também que desejavam e não irão estar ligados devido ao trabalho. Pai, muito obrigado, abençoe o Teu povo em nome de Jesus. Amém. Mas eu bem sei, em que amor. Meus irmãos, vamos então dar início à escola bíblica dominical. Vai compartilhando para chegar mais pessoas, tá bom? Reúna a sua família. Hoje nós vamos ministrar a lição de número 12, 21 de junho de 2020. O tema da lição é a conduta do crente em relação à família. A conduta do crente em relação à família. Então, você abra a tua revista,
você que não tem, você que está sem revista no momento, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 31. Tá bom? Efésios capítulo 5, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus, o texto áureo: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Efésios 5, 31. Agora vamos ler a verdade prática. A verdade prática diz assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Ok? Então, o casamento que foi instituído por Deus, ele é monogâmico, é com uma só pessoa, heterossexual, o oposto do seu sexo, é o casamento entre homem e mulher. Este é o casamento instituído por Deus. E indissolúvel que não se acaba, que não se dissolve, é um casamento vitalício para a vida toda. Esse é o casamento baseado na vontade de Deus. Vamos ler a leitura bíblica em classe, que está no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 21 ao 33, e depois no capítulo 6, no versículo 1 ao 4. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 28 do capítulo 5 de Efésios. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Verso 32 diz: grande é esse mistério, digo-o, porém a respeito de Cristo e da igreja. Verso 33: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vamos ler o verso do capítulo 6, verso 1. Irmão Wallace vai ler Efésios 6, de 1 ao 4. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, irmãos, nós vamos falar sobre o cuidado sobre a relação, sobre a conduta, melhor dizendo, em família, sobre a nossa convivência, em família.
A lição 11 falou sobre os relacionamentos sociais e a lição 12 está falando sobre os relacionamentos entre família, né? A família é o projeto de Deus e nós devemos lutar para manter este projeto de Deus vivo, ativo e em harmonia, né? É muito bom quando nós temos harmonia em casa, com nossos cônjuges, com os nossos filhos, porque se nós estivermos bem em casa, em família, todas as demais áreas da nossa vida irão bem. Mas, na grande maioria das vezes, quando nós estamos com problemas em casa, nós não conseguimos render em nenhuma área da nossa vida, porque a nossa casa deve ser um pedacinho do céu. Você tem que estar na rua, mas deve ter prazer de ir para casa. Tem gente que fica na rua e não tem prazer de ir para casa, né? Ele quer ficar na rua mesmo, porque em casa é um inferno, em casa é uma confusão, em casa é uma brigalhada. Essa não é a vontade de Deus para a família. A vontade de Deus é que o nosso lar seja um lar harmonioso, um lar de paz, né? E é verdade que a visão de Deus que nós temos vem da nossa família, pois lá é o lugar onde Deus se manifesta, né? Na família, cada um tem o seu papel. Então a família ela é a representação do reino de Deus. Então, de acordo que é o seu relacionamento com o seu filho, né? De acordo que é o seu relacionamento com a sua esposa com você, assim também será o seu relacionamento com Deus, ou o teu entendimento do reino de Deus. Por exemplo, irmão Wallace, teve uma irmã que ela falou para mim que ela não teve pai, ela foi abandonada pelo seu pai desde nova. Então, quando ela aceitou Jesus, ela tinha dificuldade de se relacionar com Deus como pai. Ela se relacionava com Deus como Senhor, mas não conseguia se relacionar com Deus como pai. Por quê? Porque ela não teve a figura paterna na casa dela. E houve ali, cresceu-se um bloqueio, porque ela não sabia como, ela conseguia imaginar dentro de si como seria o comportamento de Deus como um pai para ela. E ela não sabia também expressar o sentimento de filha, de uma filha para o pai. Então, o bloqueio que esteve dentro dela, aos poucos, o Deus Pai foi tratando, foi curando, até um dia ela veio, eu acredito assim que veio, a conseguir amá-lo como Deus e como Pai. Como Pai. Aí, isso aqui se enquadra nisso que eu acabei de falar, que a visão de Deus que temos vem da nossa família, da nossa convivência em família, né? É igual um filho que é maltratado pelo pai. Ele vai achar que Deus como pai é um pai rude. Na grande maioria das vezes, a criança, o adulto, às vezes quando eu era criança, eu ouvi o adulto falar isso: cuidado que Deus castiga. Cuidado que Deus castiga. Então, para a criança, parece que Deus é um pai muito duro, é um pai muito ruim, né? Mas por que Deus castiga? Não é falado. Aí às vezes a gente não consegue observar isso, né? Por que a gente vê, a gente costuma dizer, e a gente vê, né, na vida aí mundana, a maioria dos mundanos que a gente observa, os jovens, são filhos de crente. Por quê? O pai cresceu, o filho cresceu escutando o pai dizer assim: Deus castiga. Então, se Deus castiga, Deus, ele no seu entendimento, Deus é ruim. Então, assim cria-se novamente um bloqueio em questão de esse jovem seguir a Jesus Cristo, seguir os passos, os mandamentos de Deus. Então, há uma dificuldade para mim mostrar para minha filha, para o meu filho, que Deus castiga. Primeiro eu tenho que mostrar o amor. E mostrar que também, quando eu castigo, eu estou castigando porque eles cometeram algum delito que merecia o castigo,
e eu estou fazendo aquilo ali com dor no coração porque eu amo. É por amor. A palavra é essa. Também é por amor a Tudo é correção. por amor. A correção, a Bíblia mesmo, ela afirma que Deus, ele só corrige a quem ele ama. É perigoso quando Deus não corrige mais. Porque é sinal que ele já abandonou. É igual o pai. Você sabia que existe uma pesquisa e o livro do psicólogo Dr. Augusto Cury, o nome do livro é Herdeiros ou Sucessores. Ele diz o seguinte, que 90% dos filhos que foram corrigidos pelos seus pais são gratos aos seus pais no futuro. E 90% e grande maioria, eu não vou citar a porcentagem que eu posso errar, mas a grande maioria dos filhos que não foram corrigidos pelos seus pais quando criança são filhos ingratos, que não são gratos aos seus pais. Aí a gente que cria nossos filhos estão com medo de corrigir, de pôr de castigo, de cortar alguns benefícios para ele não ficar chateado com a gente. E isso é mal para ele. Se você impor limite, se você corrigir no futuro, ele vai te agradecer. Então, por isso que a família ela é personificação do reino de Deus. Porque a gente dentro da casa aprende a conviver com os pais, com a esposa com o marido, e aí nós vamos aprender a conviver em sociedade, vamos conviver na igreja. O primeiro contato que a criança tem, quando pequena, é com os pais, é com a família. O primeiro contato é com a mãe. Com a mãe, e depois com toda a família. No início a criança passa a ter só reflexo. Daqui a pouco ela começa a exteriorizar a sua vontade através do choro. Ela começa a chorar e ela percebe que quando chora, alguém vem acudir ela, acolher ela. Então ela passa a ter aquele choro como forma de comunicação. Está com fome, chora. Está cocô, chora. Fez pipi, chora. Ela começa a se comunicar a partir daquilo ali. Que interessante. Então isso aí é um vínculo, ela vai se socializando. Então a família, ela tem que ter essa visão de Deus de acordo com o que ela vive. Infelizmente tem pessoas nos assistindo que têm uma visão muito errada de família, porque foi criada em uma família desestruturada. Mas saiba que talvez o seu pai foi um pai que te abandonou, que te maltratou, mas Deus é um pai que sempre permaneceu com você. Não é isso? É Ele que cuida de nós. Vamos seguir na leitura. Eu fiz alguns apontamentos aqui, mas nós vamos lendo e de acordo com o andamento a gente vai abordando. O objetivo da lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. E os objetivos específicos é refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo e orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. A introdução diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual indissolúvel, no modelo divino. Os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família. Então, hoje a gente vive um tempo, irmão Wallace, de muita troca de papéis, as trocas de papéis. Diante de Deus, todos somos iguais, mas no plano de Deus há papéis, cada um tem a sua função dentro do lar para que tudo corra bem. É aquilo que a gente costuma dizer, né? Cada um fica naquilo aonde foi chamado, no qual foi chamado. E nós aprendemos que a mulher, ou seja, o homem, Deus, ele pôs o homem como cabeça da mulher, entende? Então, quando fala-se sobre cabeça da mulher, não está falando de impor, está falando assim, simplesmente sobre uma liderança. E o que é ser liderança? Existe uma diferença entre liderar, entre líder e machista.
entre um líder e um machista. O líder, ele ouve a opinião do seu liderado, ele conversa com o seu liderado, ele ali compartilha os seus projetos com o liderado, com aquele que está debaixo da sua autoridade. E o machista, né, questão de homem, mulher, marido e mulher, o machista não, o machista impõe, o machista cobra, o machista machuca, o machista fere, o machista envergonha a mulher, né? Mas o líder não, o líder, o que você acha disso daqui? Vamos fazer isso aqui? Então ela vai dar uma opinião, até porque se for algo de dentro da família, o homem que sai ao campo para trabalhar, a mulher que fica dentro da tua casa, ela sabe tudo que falta, ela sabe o que o filho sente, ela sabe como o filho come, como o marido gosta, entende? E nem sempre você, marido, vai entender esse pensamento da mulher que está ali dentro de casa, que não sai ao campo, né? Porque hoje tem esse negócio, eu vou para trabalhar, deixo o filho com alguém, ou então o marido está desempregado, larga o marido em casa, mas mesmo assim, a mulher não pode se sobrepor sobre o marido, independente de que ela saia ao campo. Não, aí ela tem que fazer o quê? Vamos conversar para ver o que a gente quer. Tudo é debaixo da conversa. Do diálogo. Então, existe o líder segundo a vontade de Deus, que nós vamos abordar aqui, e existe o líder autoritário, que você quis dizer. O autoritário, além de ele ser machista, ele acha que as coisas têm que ser do jeito dele. O líder segundo a vontade de Deus, aquele que de fato é líder, além de ele fazer tudo isso que você falou, compartilhar os projetos, ouvir os seus liderados, ele também põe a mão e faz. Ele põe a mão junto. E ele está pronto a incentivar os seus liderados. O líder autoritário ou o machista não, ele só põe para baixo, ele acha que tem que ser servido, quando na verdade o verdadeiro líder, ele sabe o seu lugar, né? E ele não é só servido, ele também serve, é um trabalho de troca. E na verdade, na família, a vontade de Deus é que o homem, a mulher e os filhos tenham os seus papéis para que não venha a haver choque. Cada um tem o seu papel. O homem lidera a família como provedor. O homem é o provedor. É ele que provê o alimento, né? Provê o alimento. A mulher, ela é a cuidadora, e a administradora, aquela que cuida do lar e que administra aquela casa. E os filhos são os frutos do lar, é a herança do Senhor, o papel dos pais é amar, educar, ensinar os filhos, e os filhos é obedecer e honrar os seus pais. Mas nós já adiantamos, né? Vamos seguir aqui no passo a passo. Então, a lição diz aqui que cada um tem o seu papel, e o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Esse tipo de casamento que está sendo aprovado por aí, o casamento de homem com homem, de mulher com mulher, não é o modelo bíblico. Muitas pessoas têm medo de falar, porque a sociedade já está aceitando isso com mais facilidade devido à pressão da mídia, mas esse não é o modelo bíblico. O modelo bíblico é homem e mulher. Por quê? Porque homem e mulher reproduz. Se fosse a vontade de Deus que o homem tivesse relação com homem e mulher com mulher, lá no início ele não teria feito um homem e uma mulher, né? Ele fez um casal, ele fez um homem e uma mulher e deu uma ordem: crescei, multiplicai e enchi a terra. O homem com homem, eles podem ter prazer, mas eles não multiplicam. Essa não é a vontade de Deus. Mas pastor, a terra já está cheia. Mas a ordem divina é crescer e multiplicar. É a ordem da família. E além disso, a composição biológica do homem é totalmente diferente da composição biológica da mulher. Entendeu? Hoje tem a identidade de gênero que bate em cima, que prega em cima, dizendo que as pessoas, ela se torna homem ou mulher depois que cresce, ela se define depois que cresce. Enquanto criança, ela não tem uma definição. Na verdade, a identidade social a pessoa pode definir depois que cresce.
até hoje a lei dá amparo para isso. Ela pode escolher que nome que ela quer ter, ela pode escolher se ela quer se relacionar com homem ou com mulher, mas isso não muda a sua identidade biológica. Na sua biologia, na sua constituição como ser humano, ou é homem ou é mulher, ou é como é que se fala? Ou é XY, né? Ou é XX ou XY. Eu deveria ter anotado isso aqui, mas eu não anotei. Então a constituição é diferente. Por exemplo, se morrer um homem ou uma mulher, está queimado, vai pegar a arcada dentária, vai fazer um exame, vai descobrir se aquela arcada dentária era de um homem ou de uma mulher, a estrutura óssea, né? Por exemplo, tem hoje mulher trans, que é homem que faz a operação do seu órgão genital, coloca seio, que estão disputando no campeonato de vôlei junto com as mulheres. É uma injustiça isso. Por quê? Porque o homem, biologicamente, cientificamente comprovado, o homem tem mais força do que a mulher, né? E biologicamente comprovado, o homem é diferente, a sua formação é diferente. Então, mas ela é mulher, ela agora não tem pênis, tem vagina, porque ela operou, tem seios, mas a tua biologia, a tua estrutura óssea, os teus músculos continuam sendo masculino. Aí o deputado Sócio Cavalcante, ele entrou com um projeto de lei para impedir que esses trans venham participar dos mesmos campeonatos que as mulheres, né? Porque é um desequilíbrio. Isso para a gente entender, né? Que o macho continua sendo macho e a fêmea continua sendo fêmea, independente da sua opção sexual. Muito bem, nós temos que respeitar. É claro, você vai respeitar a opção das pessoas, porque cada um é livre para seguir o que quer, tanto na profissão como no seu segmento sexual ou amoroso. Mas nós, como igreja, precisamos preservar os ensinos da palavra de Deus. O projeto de Deus é que o casamento é monogâmico, é com uma só pessoa, é heterossexual, é homem e mulher, e é indissolúvel. Você não casa para separar. O divórcio não é a vontade de Deus. Verdade. Quer falar? Não. Então vamos seguir. E cada um tem o seu papel. O marido tem um papel dele de provedor, a mulher tem um papel de administradora do lar, e o filho, ele tem um papel de honrar e obedecer os pais. Tem filhos que tem algumas tarefas também, né? Por exemplo, lá em casa, eu boto os meninos para arrumar a cama. E na sua casa? Lá em casa tem que arrumar a cama e limpar o quintal. Limpar o quintal, né? Os meninos às vezes põem também para lavar a louça, e cada um tem a sua tarefa, e o lar vai caminhando, né? E não vai pesando. Por exemplo, a mulher trabalha muito, principalmente a mulher que trabalha em casa, e nós homens, na grande maioria, somos injustos, né? Porque a mulher trabalha em casa e depois chega em casa, trabalha na rua, melhor dizendo, depois chega em casa e vai cozinhar, vai lavar, vai passar, e o homem só trabalha na rua, chega em casa, estica o pé no sofá, fica vendo televisão e deixa a mulher ralando. Isso é uma injustiça. A minha esposa, quando ela sai para trabalhar, ela trabalha 2 vezes na semana. Quando ela chega em casa, tá tudo bonitinho. Olha que marido bom. Tá tudo bonitinho. Eu quero as pessoas, você pega no quarto, eu vou pegar na cozinha, vou fazer comida, vou deixar tudo limpinho e depois vou fazer o meu trabalho. Porque o que acontece? Aonde eu trabalho é muito cansativo. Então, se eu deixar tudo na mão dela, irmão, a minha esposa vai chegar em casa, vai acabar de fazer as coisas, vai dormir, não vai ter conversa, não vai ter nada, e a gente vai ficar ali como? Cansado, aí não vira para um lado, vira para o outro e acabou. Não tem vida. Não tem vida. Quando você chegou em casa, tô até cansado, mas tô vendo que a louça tá até o teto. Minha esposa tá arrumando a casa inteira. Vou lá lavar pelo menos os pratos, deixar só as panelas para ela. Isso. Minha filha, adiantei os pratos aqui para você. Rapaz, você vai ganhar até beijo. Isso aí. Tem que ajudar, entendeu? E a mulher, ela trabalha muito mais do que o homem. Muito cansativo. Muito mais. Eu já fiz essa troca e verdade. Que é muito cansativo. É verdade. Então nós, homens, não custa, não vai cair sua mão você lavar uma louça, você varrer uma casa, não vai te deixar louco se você sentar com seus filhos para passar uma tarefa para ele.
entendeu? Porque a sua esposa não é a sua escrava, ela é a sua ajudadora. Ajudadora. Vamos seguir. O trem vai esquentar. Põe essa live para subir, irmão. Deus abençoe. Irmã Irani, saudade. A irmã Isabelle está aqui conosco, a irmã Valdeia, tem a irmã Cleo, a irmã Raquel, a irmã Aline. Deus abençoe a todas vocês, tá bom? Deus abençoe. Vamos seguir. Ponto, a conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada no seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ela mostra um modelo de relacionamento no casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Essa palavra, devido hoje a mulher alcançar uma posição de destaque na sociedade, essa palavra é muito mal vista pelas mulheres, né? Mas é porque ela não é entendida. Existe uma diferença entre sujeição e subserviência, tá? A sujeição é você se submeter em amor, e é a resposta de alguém que te ama. Por exemplo, por isso que é comparado ao amor de Cristo. Cristo amou tanto a igreja que ele deu a vida dele pela igreja. Então a noiva, que é a igreja, ama a Cristo. A mulher no casamento, ela se submete ao seu esposo, porque esse homem é um homem que cuida dela, que ama ela, que compartilha a sua vida com ela. Ele não é um carrasco, ele não é um machista, como o Wallace já falou, ele não é um autoritário, ele é alguém que está a ponto de dar a vida dele por ela. Essa mulher não vai ter dificuldade de amar, de respeitar, é ou não é? Vai ser a resposta que ela vai dar ao amor deste homem. Então a igreja se sujeita a Cristo por tudo que ele fez por ela. Assim, a esposa está sujeita ao marido como resposta de seus atos. Agora tem marido que maltrata a esposa, xinga a esposa, desrespeita a esposa, não ama a esposa, certo? E depois quer que essa esposa responda a ele com carinho, com amor, com abraço. Essa esposa não é boba, não. Ela é uma pessoa inteligente e ela sabe o lugar dela no lar. Então, se você, marido, quer ser amado e respeitado pela sua esposa, ame-a e respeite-a. A maior dificuldade do homem é amar. Por isso que o Paulo disse que o marido deve amar a mulher, como Cristo amou a igreja, né? E a mulher deve se sujeitar ao seu marido, porque a maior dificuldade do homem é amar e a maior dificuldade da mulher é se sujeitar. E eu vou te falar uma coisa: isso aconteceu desde lá do início que Eva pecou, desde lá do início. Abra sua Bíblia, irmão Wallace, vamos fazer uma leitura em Gênesis 3. Olha, eu estou lendo esse livro aqui, eu estou terminando de ler esse livro, Família, um Projeto Eterno, de Márcia Torres. E eu não sabia que ele tinha tanto a ver com essa lição de hoje. Vai falar sobre o projeto da família, sobre o papel da mulher, o papel do homem, o papel dos filhos no lar. Se você puder, compre este livro, tem 200 e poucas páginas, eu estou acabando de ler, muito edificante. A Márcia Torres, ela é psicóloga, psicopedagoga e terapeuta de casais. E ela vai falar a respeito desse texto aí, que o Wallace vai ler, a partir de agora, Gênesis 3, 17 ao 19. Vamos lá. 3, do 17 até o 19. E Adão disse: portanto, deste ouvidos a voz da sua mulher, e comeste do fruto, e comeste da árvore de que ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldito é a terra por causa de ti, por causa de ti. Com
comerás dela todos os dias da tua vida. Vai. Versículo 18. Espinhos e... que é isso? Abrolhos, não? Nem abrolhos. Vamos lá, meu filho, o povo está te esperando. Espinhos e abrolhos também te produzirão, e comereis a erva do campo. 19. Ó, 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Você não leu o texto que eu... Você leu 3, 17 a 19? 17 a 19. Vamos pontuar algumas coisas aqui. 3, 17 a 19. 17 a 19, né? Porquanto das ouvidas sua mulher, comes da árvore, não comereis, o sol do teu rosto. Tá. E para a mulher, está no 16. Obrigado. Essa que ele leu, ele falou a respeito das consequências do pecado que o homem queria acontecer com o homem. Agora, o que vai acontecer com a mulher está um pouquinho antes. Disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, primeiro. Segundo, em meio de dores dará à luz a filhos. Terceiro, o teu desejo será para o seu marido. Quarto, ele te governará. Então, enquanto a partir o que Deus falou para o homem, que as plantas iam dar espinhos, abrolhos, ele ia ter que viver do suor do seu rosto, né? E para a mulher ia multiplicar sobremodo a dor. Só se multiplica aquilo que já tem. Então isso me faz entender que Eva já tinha tido criança nesse tempo, antes da queda. Só que o sofrimento da gestação era mínima. Mas depois que ela pecou, ela teve essa sentença de Deus, sofrimento, a multiplicação desse sofrimento. Depois, na gravidez, agora vai dar à luz em meio a dores, muita dor. E o desejo dela vai ser para o seu marido, e ele vai te governar. Está na Bíblia. Então, o governo do homem sobre a mulher, irmãos, é consequência do pecado da própria mulher. Verdade. É consequência. A dor na hora do parto é consequência do pecado da mulher. A multiplicação do sofrimento. E não é só, irmãos, um sofrimento físico, é também um sofrimento psicológico. Você sabia que uma comparação entre homem e mulher, 90% das pessoas que sofrem de depressão, e comparado a homem e mulher, a mulher está acima do homem. Você sabia disso? A mulher está acima do homem que mais sofre com depressão, com problemas psicossomáticos. A mulher. Tudo isso consequência do pecado, porque quando o homem se distancia de Deus, acontece uma desordem dentro do homem, fora do homem, na terra, na natureza, em tudo. Passa tudo saindo do propósito de Deus, da vontade de Deus. Amém? Vamos seguir aqui? Então, o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Vocês entenderam isso aí, irmãos? Então, uma coisa é sujeição, outra coisa é subserviência. Sujeição é respeitar, é amar em resposta do benfeitor do meu líder, da minha autoridade, né? Agora, subserviência é uma sujeição cega. Você respeita porque você é cego, porque você tem medo de que algum mal pode te acontecer. Essa não é a vontade de Deus. Igual tem mulher me ouvindo aí que está presa num relacionamento porque tem medo do camarada matar ela, né? Tem medo do que vai acontecer. Isso não é submissão, isso é subserviência. Essa não é a vontade de Deus. Então o homem deve liderar a sua casa, né, em amor, como Cristo ama a igreja, como Cristo lidera a igreja. Aí ele mostra o modelo do relacionamento, do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. O papel do homem é promover o bem-estar da família.
Este é o papel do homem. E tem muito homem omisso, que só pensa nele. Compra carro novo, não chama a mulher para ir lá ver se ela vai gostar, parece até que ela não vai andar no carro, né? O carro é meu. Não existe isso, o carro é nosso. Tem camarada que anda todo bonitinho, toda arrumadinho, a mulher toda esmulambenta, não compra uma roupa nova para a esposa, não dá um dinheiro para ela fazer uma unha, um cabelo, seu mão de vaca. Você tem que cuidar da sua esposa. Tem homem que gosta de ficar olhando a mulher dos outros, mas não cuida da esposa dele, né? Não cuida da esposa. Então, o bem que você quer para você, você deve querer também para a sua esposa. Você deve querer para os seus filhos. Você vive de perfume aí, cheirosinho, e seus filhos todo fedegoso, fedendo de suor. Você tem que cuidar de você e cuidar da tua casa. Fica o dia todo na rua, não quer nem saber o que seus filhos comeram, o que sua esposa comeu. Você está errado, você está pecando. Então, o homem, ele tem que promover o bem-estar da sua família. Não é isso, Alex? Eu fico às vezes pensando assim, no momento a gente não tem uma condição muito grande de abençoar minha esposa para fazer algo, né, ficar muito mais bela do que ela já é. Então eu fico às vezes pensando, o que eu vou fazer? E então eu faço aquilo dentro da medida do possível. Da sua possibilidade. Porque eu a amo. Mas o que você faz? Fala aí, o povo agora quer saber. Quem ama, cuida. Isso aí. É igual o pastor falou, pô, você sai na rua e come. Gente, eu não consigo estar na rua e comer. Outro dia eu comi um açaí, lembrei que eu vi a foto no Facebook esses dias, fomos pagar uma conta, comprar um presente do pastor Batista, e o pastor foi lá e pagou um açaí lá. Eu comi um açaí, mas eu cheguei em casa e falei, minha filha, eu comi um açaí porque o pastor pagou, ele estava com vontade de comer, eu comi, mas eu comi pensando em você. Eu falei para ela, porque eu e minha esposa, a gente tem muito disso. Nós não lanchamos na rua se a gente não tiver condição de pelo menos trazer o lanche para as crianças. Entendeu? Porque isso é o quê? Isso aí é pensar na família. Isso é pensar no bem-estar, no bem da família. Entendeu? Eu conheço um montão, cara. Que sai, vou lanchar, comprar Big Mac. Aí para a esposa vai comprar aquele hambúrguer ali, que a gente chama de podrão. Chega domingo agora, o camarada vai para o campo de futebol jogar uma pelada. De lá vai tomar sua cerveja, vai comer o seu churrasco e não quer nem saber o que a mulher vai almoçar em casa. Aí depois chega em casa, quer namorar. Vai namorar lá com seus colegas. Seu vergonha. Deixa ovo para a esposa no domingo comer. Eu conheço muita gente assim. A mulher, eu aprendi o seguinte no encontro de casais, eu achei muito interessante, que a mulher é uma poupança da caixa, né? Você vai colocando lá devagarzinho, pouquinho em pouquinho, ela vai rendendo aos poucos. Uma hora vai render, mas você tem que semear. E assim também, né? A mulher, a relação para a mulher começa pela manhã. É um beijo, é um carinho, é um bom dia, é uma mensagem no zap, é uma louça que você lava. Não, amor, vai descansar, vou te ajudar. E você vai preparando todo o ambiente para quando chegar à noite, você, né, festejar. Privilegiado. Isso aí, ser presenteado. Mas tem camarada que é ignorante, não sabe cuidar, promover o bem-estar da família. Vamos seguir. Aí a lição ainda diz, eu estou ainda no primeiro ponto, na conduta do marido. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas escrituras o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. João, vamos ler João 13, 34 e 35. A filosofia marxista, para quem não conhece, quem está mais na faculdade já estuda isso, é uma filosofia diabólica, porque ela apoia a identidade de gênero, ela apoia a desconstrução da família e ela apoia esses movimentos de minoria que é contra a estrutura familiar, que é a base de toda a sociedade. João 13, 34 e 35, o que diz aí? 34 diz assim: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, e também vós
uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos e vos mandei. Se vos amardes. Desculpa, se vos amardes uns aos outros. Isso aí. A manifestação de Cristo em nós se dá através do amor. Através do amor. O amor é a base de tudo. O amor é a estrutura para uma família feliz. Interessante. Conta de novo aqui para os nossos internautas o testemunho daquele menino que tinha muito dinheiro, mas não tinha paz, e quando conviveu na sua família não tinha vontade de ir embora, porque ele tinha paz. Um amigo do meu filho, né? Estudaram ali na FAETEC, e meu filho ficava meio vergonhoso, porque, se me falha a memória, ele era o único, ele mais um, que não tinha uma condição financeira bem, mas era o único da família onde ele foi criado pelo pai e pela mãe, porque todos tinham os pais separados. E um desses amigos foi um amigo muito chegado dele ali, de uma condição bem melhor do que a nossa. Então ele chegava aqui em casa, né, e ficava, não sentia vontade de ir embora, dormia no chão ali, forrava 2, 3 edredons no chão para ele dormia, acordava feliz, tomava um cafezinho humilde nosso e ficava ali com meu filho, questão de foto, questão de música, conversando. E uma vez eu perguntei, meu filho comentou comigo que tinha uma condição boa, aquele negócio todo, e eu perguntei, cara, por que você gosta de vir aqui em casa? Meu filho falou que seu computador é top. Meu filho falou que teu quarto, cara, é imenso, é maior do que o dele, tem tudo de bom. Não, é porque aqui eu me sinto feliz, aqui eu sinto uma paz, aqui eu sinto algo diferente. Ele não falou que na casa dele não tinha paz, mas era algo melhor do que tinha na casa dele. E ele conversou comigo, não sei nem se ele conversou isso com o Lucas depois, mas ele conversou comigo, tirei uns 10 minutos de conversa com ele, enquanto o Lucas estava tomando banho, e ele expressou isso para mim: aqui é diferente, tio. Eu falei: não, aqui não é diferente. A diferença daqui para a tua casa é que aqui nós servimos a Jesus, e Jesus que é a nossa paz. Muito bem. E ele ficava: pô, e o senhor vai para a cozinha, inventa isso, inventa aquilo. Eu falei: mas é porque eu quero o teu bem, o que eu quero, como eu trato meu filho, eu também te trato, porque você é amigo do meu filho. Esse é um modelo de família que ele não conhecia. Aí ele veio conviver, ele passou a conhecer. É isso. Eu tenho um ditado que eu sempre digo aqui: se Jesus está na tua casa, logo os seus vizinhos saberão. Por quê? Ter Jesus em casa não é a ausência de ter problema, mas ter Jesus em casa é a presença de paz. Você tem paz para resolver os problemas, e as pessoas vão ficar sabendo que Jesus está na tua casa. Olha que coisa linda. O cara tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. E o Wallace, aparentemente, comparado com aquele menino, ele não tem nada, mas na verdade tem tudo. Então essa é a vontade de Deus, que o nosso lar tenha paz, que o nosso lar seja harmonioso. Veja bem, eu recebi em minha casa, agora recentemente, um parente meu, que ele vive uma vida um pouco turbulenta, e ele trouxe a namorada dele. Quando a namorada dele chegou aqui, ela ficou reparando eu, meus filhos, minha mãe, meu pai, ficou reparando, e daqui a pouco ele disse assim para ela: nossa, aí, tá vendo? Eles são diferentes, né? Aí ela falou: eles são. Por que eles são diferentes? Ela falou: eles são educados, são calmos. Aí eu falei para ela assim: não, é porque a senhora é acostumada de uma família que não tem estrutura. Aqui a nossa família tem harmonia, tem estrutura, e além disso a gente tem Jesus. Ela ficou me olhando assim. Então, quando você vive um lar harmônico, tranquilo, isso não quer dizer que você não vai ter problema, mas você tem sabedoria para resolver os problemas. E quem não tem uma família assim, quando chega até a tua família, não dá vontade de ir embora, fica admirado com aquilo ali, com aquele sossego, com aquela paz, com aquela compreensão, né? Claro que a gente chama a atenção dos meninos, bota de castigo, de vez em quando dá um berro ou outro, mas a gente se compreende, a gente se respeita, cada um tem o seu papel. Amém, gente? Então, o marido, ele é um referencial de provisão, de força e de defesa. O marido tem que defender a sua casa, o marido tem que defender sua esposa, o marido tem que defender seus filhos, o marido tem que ser o leão
da sua casa. Ó, um dia eu falei para o Wallace assim: Wallace, seu menino está crescendo, já tem uns 3 anos isso, né? Seu menino está crescendo, você tem que deixar ele resolver os problemas dele, porque senão ele não vai conseguir. Aí o Wallace falou assim: pastor, eu sei que ele precisa, não foi? Eu sei que ele precisa aprender a resolver os problemas dele, mas eu sou o pai dele e vou estar aqui para defender ele em qualquer situação que venha contra ele. Você não falou isso? Porque pai é pai, o cara pode ser velho, pode ser 30 anos, né? Ele vai querer estar ao lado do filho. Se o filho estiver errado, ele vai corrigir o filho, vai mostrar o melhor caminho. Se o filho estiver certo, ele vai... Por quê? Porque o pai, ele é a defesa da família. É ou não é? Não é isso, Wallace? Verdade. Existem muitos pais, né, que até não abandona, como eu posso te dizer aí, fisicamente falando, não abandona, ele está ali do lado do filho, presencialmente, né? Presencialmente. Não abandona. Mas psicologicamente, muitos filhos estão abandonados, onde o pai está presente em casa, ele alimenta, ele dá vestimenta, mas ele não dá um conselho, ele não senta para conversar, ele não chama o filho, ele não sai com o filho para poder tomar um sorvete, ele não faz nada, o filho só está ali para comer e para se vestir. Ou seja, o pai está ali só para vestir e dar comida ao filho. Então o filho cresce ouvindo outras pessoas falando, outros pais de amigos falando, como muitos amigos do meu filho viram para o meu filho e falaram: rapaz, teve um que falou: pô, eu queria ter um pai igual o teu. Mas por que não? Teu pai zoa, o teu pai está comigo, o teu pai está contigo. Quando a gente está na tua casa, seu pai quer ficar junto da gente zoando. Ele fala a nossa linguagem, ele se comporta como a gente, mas quando a gente olha para ele, a gente vê ele como uma autoridade lá dentro da tua casa. Aí eu falei assim para ele: meu filho, eu sou assim, eu zoo o brinco, mas quando o negócio é sério, Então, por isso que os teus amigos sempre, todos eles me respeitam. É amigo do meu filho de 10 anos atrás, quando vem: e aí, como é que tá o menino, coisa e tal, como tá, rapaz, isso, aquilo. Eu falei: meu filho, por que você sumiu da minha casa? Rapaz, eu tô com má vontade de ir na tua casa, rapaz, brincar com você, com o teu filho. Isso é a forma que eu crio o meu filho, né? Ou seja, psicologicamente eu estou próximo, e fisicamente, presencialmente, porque você falou sobre o pai presente em corpo, mas ausente ao mesmo tempo. E o filho precisa mais de presença do que presente. Ele precisa da sua companhia, e você precisa entender isso. Para que seu filho crescer uma criança forte e com um psicológico, uma formação psicológica saudável, ele precisa ter a figura paterna, a figura materna e um bom convívio familiar. Se tua família for uma confusão, uma baderna, faltar essa figura, ele vai crescer deficiente. É uma verdade isso que eu vou falar, e é comprovado. Filhos que são criados em lar separado, de pai separado com mãe, ele cresce com dificuldade. Muitas das vezes vai precisar fazer uma terapia. Ou quando ele se relacionar, ele também, infelizmente, acaba se separando também. Porque os pais se separaram, os avós se separaram, ele vai vivendo naquele ambiente assim. Então, nós somos, como adulto hoje, o reflexo daquilo que a gente foi quando criança. Você sabia disso? Tem um ditado que diz que criança é igual massa mole. Aonde você põe a mão fica a marca. Porque a criança está em formação. Mas vamos seguir, tem muita coisa, o tempo é curto. Deus abençoe, irmão Edson. A nossa casa é um pedacinho do céu, ele falou aqui. Glória a Deus. A irmã Sheila disse que nossa alma ficou doente por causa da queda do pecado. Dependemos do Espírito Santo para nos orientar. Amém. É isso mesmo. Quando os pais não acompanham os filhos, se tornam presas fáceis para possíveis abusadores e mais amizades. Muito bem lembrado, é verdade. Na grande maioria das vezes os filhos são abusados porque os pais não estão junto de seus filhos. Aí vai lá um pedófilo, e na grande maioria ou é um amigo próximo ou alguém da própria família abusa do menino, abusa da criança, e a criança é ameaçada com medo de contar, entendeu? Acaba acontecendo essas coisas por ausência do pai, por ausência dos pais.
Então é muito importante a gente estar juntos aos nossos filhos e no maior número de tempo possível, nessa liderança, nessa supervisão. Vamos seguir. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa. Isso implica a prática de sacrifício, como diz a Escritura. Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta, incondicional. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposições autoritárias. Ei, você que está começando a namorar, se esse camarada te ameaça, você que está começando a namorar, se essa menina te ameaça, sai fora, que isso não é amor, isso é doença, isso é qualquer outra coisa, menos amor, porque o amor, ele não busca o seu próprio interesse, diz a Bíblia, ele busca o interesse do outro. O amor busca o interesse do outro, né? E um é atraído ao outro pelo amor, tá? O amor altruísta é incondicional, o amor não é imposto, o amor não é ameaçador, o amor é conquistado e construído. Tem gente que impõe, você tem que me amar, olha, se você me largar eu te mato, filho do diabo. Tem muita gente correndo cada dia. É verdade. Se ele largar eu te mato, os valentes, a maioria é homem, mas tem mulher que fica fazendo drama. Se você me largar, eu vou me matar, vou tomar veneno de rato, eu vou tomar gasolina. Toma gasolina, minha filha. Agora. Ajuda aí, né? Então, são pessoas com problema, que querem impor um amor a outra pessoa. Isso não é saudável, isso vai te fazer mal. Olha o que aconteceu. Eu fui pastor no interior, uma moça, ela queria muito o marido dela que tinha largado ela. O marido tinha largado ela, estava morando com outra mulher. Ela fez, sabe o quê? Eles não eram casados, eles moravam juntos. Ela fez uma simpatia. Eu não sei se eu conto como ela fez ou não, porque eu não posso ensinar os irmãos a fazer macumba. Ela pegou uma banana, enrolou fita com o nome dele na banana, foi na mata meia-noite, jogou mel ali, e ela, segundo ela, fez uma oferenda para o adversário e para amarrar aquele camarada. Olha, o camarada veio, voltou, mas era um inferno. Ela disse que era um inferno, ele agredia ela, ele queria sair, mas não conseguia, ele não queria se relacionar com ela, não foi aquilo que ela imaginava que seria. Por quê? Porque ela amarrou ele à força. O diabo que trouxe ele de volta. Sabe o que aconteceu? Aí ela foi me procurar na igreja para me fazer alguma coisa para quebrar aquela amarração. Olha só, que mulher maluca, não sabe o que quer. Porque o amor não é imposto, ela queria impor uma situação. Aí ela procurou os espíritos malignos para amarrar aquele homem. Então o amor não é imposto, o amor é conquistado. O amor é conquistado. Entende, irmão? Por isso que o amor do homem para a mulher tem que ser de acordo com o amor de Cristo para a igreja. Não é isso? Você respirou fundo aí, você quer falar? Não? Então vamos lá, Romanos 5,8. Lê aí para mim, por gentileza. Romanos. Irmã Valdé está rindo, não é verdade, irmã Valdé? Deus te abençoe, irmã Valdé. Manda um beijo para a Paixão, Antônio Carlos. Os irmãos estão entendendo, amém, irmãos? Romanos 5. Vamos lá, Romanos 5, versículo 8. O que diz aí? Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele provou o seu amor dando a sua vida por nós. E Paulo diz que o marido tem que amar a mulher a ponto de dar a sua vida por ela. Será que se a sua mulher estivesse doente e você pode salvar a vida dela, você salvaria? Eu falava assim: tomara que essa praga morra de uma vez. Hein? Diz aí, você salvaria ela? É isso que a Bíblia diz. Sua mulher está a ponto de morrer, você tem algo no seu corpo que você pode salvar, o seu sangue, ou o seu rim, ou então a sua medula óssea. Você vai doar ou vai deixar ela morrer? Eu vou doar. E aí? Isso é amor, gente. Isso é amor.
Olha que coisa linda. Eu vi há anos atrás na internet uma entrevista de uma moça noiva, não tinha nem casado, com um rapaz. Ele perdeu os 2 rins, o funcionamento dos 2 rins. Sabe o que ela fez, cara? Ela doou um rim dela para ele. Ele ficou com um e ela ficou com o outro. E se amou, meu irmão. Um dia uma irmãzinha chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou orando para Jesus matar meu marido. Que isso? Eu falei assim mesmo. Que isso, irmão? Aquela praga, ele não vale nada, ele me maltrata. Eu falei: irmã, quando a senhora conheceu ele, a senhora já era crente? Era. E ele não. Então por que a senhora namorou um crente, namorou um ímpio? Porque eu não quis dar ouvido ao pastor, não quis dar ouvido à minha mãe. Então carrega a tua cruz e siga. A cruz é sua. Mas não fala isso não. Não pede a Deus para matar não, pede a Deus para salvar, pede a Deus para libertar. Ela não aguentou, separou dele, já está no 3º casamento. Então eu não sei quem é o problema, se era o cara ou se era ela, né? Não é verdade? Então é um negócio complicado. Você tem que dar a sua vida, né? Dar a sua vida. Paulo ainda vai acrescentar o seguinte, dizendo que aquele que cuida, que quando aquele que se ama, cuida do seu próprio corpo. E a mulher, quando você se une a ela, você é um só corpo. Você une o seu marido, é um só corpo. O bem que você quer para você quer para ela. Ponto 3, diz assim: a Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. Se você tem uma mente boa, você cuida do seu corpo. Se você tem uma mente boa, você vai cuidar da sua esposa, você vai cuidar da tua mulher. Amém? Então, um relacionamento saudável, deve haver respeito na família, né? Precisamos então criar vínculos saudáveis e demonstrar com as nossas ações. Não basta, irmão, falar eu amo, se aquilo que eu demonstro diferente, as minhas ações são diferentes daquilo que eu falo. Você precisa demonstrar com as suas ações que de fato você ama. O amor demonstrado, né, ele tem mais poder, mais força do que o amor falado. Porque você falar que ama alguém é só falácia, né? Porque papagaio também fala, né? Mas quando você demonstra com os seus atos, demonstra com as suas atitudes, aquela pessoa aonde está recebendo, automaticamente dentro de si, criando-se uma gratidão, ela, não, eu também tenho que devolver esse amor que ele está me demonstrando, né? Quando você ama a tua esposa e mostra para ela, meu irmão, você vai ser o cara mais feliz da sua vida, do seu casamento. Isso aí. Entendeu? O marido, ele precisa também, estamos falando dos homens ainda, o marido precisa também ter tempo para a esposa. Não só para a esposa, mas também para os filhos. Olha o que diz aqui: isso implica proteger a esposa e promover uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas à provisão material, mas igualmente ao afeto, à consideração, à honra, dentre outros. Você precisa tirar tempo para a sua esposa. Olha o que aconteceu. Quando eu fui missionário no interior, em 4 anos, se houver algum irmão vendo aí, pode testificar isso. Quando eu cheguei lá, tinha uma igreja na roça e um ponto de pregação na cidade. Em 4 anos, nós iniciamos mais 4 trabalhos, então ficou 6 trabalhos, 6 congregações. Eu andava de dia e de noite atrás das almas, de casa em casa, começava às 9 da manhã, só parava às 10 da noite, andando de carro para cima e para baixo, Quando Patrícia teve o bebê, o primeiro bebê, eu parei tudo para ficar com ela. Aí teve obreiro que falou assim: pastor, você parou tudo para ficar cuidando da sua esposa, e a obra? Porque eu ajudava a trocar a fralda, fazer mamadeira, né, das crianças. Meus filhos sempre choraram muito, eu ficava com eles de madrugada. Você vai largar a obra? Eu falei assim: a obra, meu filho, não é minha não, a obra é de Deus. Se Deus quiser, levanta outra e bota. Agora a família, eu só tenho ela, só tenho uma família, eu preciso cuidar da minha família. Deus vai cuidando da obra, tem um monte de obreiro lá, eu preciso cuidar da minha família, preciso dar tempo. E parei tudo para dar tempo para minha esposa, para dar tempo para minha família, entendeu? Porque às vezes que eu não tirei tempo para minha família, eu tive problemas no meu casamento. Eu sou casado há 15 anos, já tive problemas também por não dar tempo à família. E tem gente me ouvindo agora que dá tempo a amigo,
Valoriza mais a presença dos amigos do que a presença dos filhos, do que a presença da esposa, do que a presença da família. Entenda bem, você pode tratar bem todo mundo, mas não esqueça de, em primeiro lugar, tratar bem a sua família. E quando eu estou falando família, eu estou falando mãe, eu estou falando marido, mulher e filhos. E filhos tratar bem os seus pais, porque os filhos, vai chegando à adolescência, ele valoriza mais a ideia dos amigos do que a ideia de seus pais, como se seus amigos soubessem mais da vida do que os seus pais, que já vivem há mais de 30 anos. Então, isso faz parte dessa construção cultural e social desse indivíduo, do adolescente. E ele precisa aprender isso, que precisamos valorizar, em primeiro lugar, a nossa família. Trata bem o amigo, beija, abraça, mas não trata bem o pai. Trata bem o colega de trabalho, mas não trata bem a mulher. Trata bem a amiguinha da manicure, mas não trata bem o marido. Que negócio é esse? Tem que valorizar quem convive com você. Fala cheio de dedos com as visitas. Meu querido, tudo bem? Com a esposa é igual um burro, um jumento, só dando patada, ignorante. Não pode. Você tem que saber tratar a sua família. Sabe por quê? Porque quando você está doente, quem está com você é a sua mulher, é o seu marido, é os seus filhos. Na hora da alegria e na hora da tristeza, é os seus parentes que estão. Na hora da alegria, seus amigos estão juntos. Na hora que você cai numa cama doente, some todo mundo, só está lá quem de fato ama você. Então valorize a família. Valorize a família. Amém, gente? Chega a esquentar o sangue. Vamos lá. A conduta do crente como esposa. Agora vai pegar para as irmãzinhas aí. Olha aí. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Da esposa cristã. Se você não é cristã, siga a vida do jeito que você quiser. Agora, se você é cristã, você tem que seguir o padrão bíblico. Olha o que diz a Bíblia. A Escritura ensina a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Nós já falamos isso aqui. É uma sujeição respondendo ao amor do seu marido. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Tem mulher que xinga o marido, não respeita o marido, é ignorante, ela se acha o homem da casa, é o valente. Sossega a sua bola aí, irmão. Sossega a bola. Deus deu um papel a você de administradora do lar e o seu marido ao provedor da casa. Vocês, antes de discutir na frente dos outros e na frente dos filhos, que não se deve fazer isso, vocês têm que sentar, conversar, compartilhar. É claro que hoje vivemos um tempo moderno. A mulher, ela está se destacando na sociedade, ela está conquistando lugares que muitos homens não conquistam, né? Mas mesmo assim, você precisa compartilhar. A live começou até a cair, tem mulher que não gosta, está metendo o pé, né? Você precisa compartilhar com seu esposo os teus pensamentos, os teus ideais. Tem mulher, tem casamento acabando porque a mulher está decidindo a vida sem conversar com o marido antes. Compra casa, compra apartamento, quando o marido for saber já está comprado. Que coisa é essa? Não pode. Tanto o marido para com a mulher, quanto a mulher para com o marido. Tem que, antes de qualquer negócio a ser fechado, tem que sentar, tem que conversar a respeito das finanças, a respeito da criação dos filhos. Tem que ter diálogo. Tem marido e mulher que não se conhece mais dentro de casa. Quando o filho crescer e for embora, casar, o casamento vai acabar, porque você não conhece mais seu marido não conhece mais você, não tem diálogo, não tem respeito, não tem limites. Isso não pode acontecer. Precisa ter diálogo, precisa ter conversa, precisa ter limite. Então você, mulher, precisa reconhecer que o seu marido é a liderança, tem o governo da tua casa, né? E isso para os teus filhos que estão vendo, né, vai ser bom, vai ser bom. Até nos desenhos tem algumas mensagens subliminares. Por exemplo, o desenho da Peppa, eu já falei isso em outra ocasião.
ela chama o pai de bobinho, papai bobinho, já percebeu? Papai bobinho, toda hora, papai bobinho, papai bobinho. Aí Gabriel era pequenininho, viu aquilo, foi brincar comigo, papai bobinho, papai aquele é bobinho não, papai aquele é bobinho não, isso é falta de respeito. E o desenho está ensinando a criança que o pai não tem autoridade. Você vê lá que o pai da Peppa faz um monte de coisa errada, erra, né? É meio bobão, e a mãe é mais autoritária, né? Então, isso aí é desconstrução da família, cara. Que coisa, né? E a criança vai aprendendo aquilo ali. E essa não é a vontade de Deus. O papai não é bobinho. Por isso que o casamento se completa. Aquilo que o homem não tem, a mulher tem. É aquilo que a mulher não tem, o homem tem. É uma só carne. E os dois vão trabalhar para o bem comum da família. Por exemplo, Patrícia administra as finanças da nossa casa. Recebeu o dinheiro, está na mão dela. Ela parte, eu só vou no banco pagar. Ó, tem que pagar isso, tem que pagar isso. A gente se dá muito bem assim. Tem que pagar a escola. Sobrou isso aqui é para a gente fazer um lanche, para comprar alguma coisa. É assim que a gente trabalha. Mas o casamento já dá ruim quando fala assim: isso aqui é o seu dinheiro, isso aqui é o meu dinheiro. É tua cama, é minha cama. É o teu carro, é o meu carro. Está tudo errado. Não tem isso, é nosso. Que isso, pastor? Que isso? Não, é sim, é nosso. É seu, é meu, é nosso. É nosso. Vamos administrar juntos. Vamos pagar a conta juntos. Certo? A Bíblia diz que depois que casa, ambos são uma só carne. É isso aí. Então, um não pode ser não pode ter nosso. Um tem que ser meu. É meu no sentido. Quando é um, né? Quando é um. Vocês dois são um. Então, tudo que vocês conquistam, tudo que nós conquistamos, é meu e da minha esposa, né? Quando fala isso aqui é meu no sentido como de ser como indivíduo, é meu como indivíduo, meu, você está deixando de lado o mandamento de Deus na tua vida. É egoísta. Entendeu? Agora, é o que o pastor falou, eu ganho minhas pizzas ali. Só que os preços subiram. Eu cheguei para minha esposa, não está dando não, o dinheiro que a gente separou para comprar pizza, para fazer tantas, não deu para fazer tantas, fez tantas. Vamos, o que a gente tem que fazer, meu filho? Eu quero aumentar logo hoje, não, meu filho, vamos aumentar amanhã, vamos aumentar tal dia, porque... E eu vi, eu até não queria, que tentei, mas eu fiz a vontade dela, fiz o que ela falou, e o negócio deu certo, Assim também é na tua vida. Se você, tudo que você fizer, conversar com seu esposo, conversar com tua esposa, você vai ver que tudo vai progredir. Ainda que no início pareça que está dando errado, mas lá na frente a mão de Deus entra, porque foi feito em comum acordo com os dois. O marido, ele só quer ser respeitado. Tem coisa que você já sabe que vai ser do jeito que você quer. Ele só quer que você chegue até ele para falar. Ele vai falar: tá bom, irmão, pode fazer. Ele se sente o máximo, entendeu? A maioria tem marido assim. Você que sabe, pode fazer. Só que ele quer que você chegue para ele para falar. Ele não quer saber pelos outros, entendeu? Olha o que aconteceu um dia. Eu já contei isso aqui outra vez. Patrícia queria mudar de casa. A gente casado, tinha uns 6 meses de casado. A casa começou a dar água, infiltração, e ela queria mudar, e eu falei: amor, espera, não vou mudar não, agora não, eu sou meio parado, eu sou meio devagar. E aí eu fui trabalhar. Quando eu voltei do trabalho, a mudança estava tudo no caminhão. Estava ela e meu sogro lá, botaram tudo para cima do caminhão. O que é isso aí? Não, nós vamos mudar, eu já achei uma casa. Eu falei assim: você vai sozinho, eu não vou não, eu vou ficar aqui. Não, que isso? Aí ela começou a chorar. Aí meu sogro falou assim: você se resolve aí, depois você me chama. Aí eu entrei com ela e falei: amor, aqui a gente conversa. Eu falei que ia mudar, mas eu não vi a casa. Não, mas meu pai já viu a casa para mim. Não, a casa é eu que vou morar. Olha só, pai, é eu que vou morar. Eu quero ver a casa. Aqui a gente divide tudo, aqui a gente compartilha tudo. Eu não vou mudar não. Ela começou a falar e me insistiu. Então tá bom, vambora. Aí mudamos. O que eu queria era só que ela tivesse organizado tudo comigo, mas a falta de experiência dela naquela ocasião, ela fez aquilo com o pai dela, entendeu? Porque até então o pai dela era o homem da vida dela, mas eu casou comigo, agora o homem tem que ser eu,
né? O homem tem que ser eu. E ela já aprendeu isso, já passou muitos anos já. Você estava sendo formado. Estava sendo, Mas tem mulher que é assim até hoje. O marido, eu já atendi mulher que já comprou carro, já trocou carro, já comprou apartamento. O marido só foi saber na hora de assinar o contrato. Que isso, não existe isso. Entendeu? Não existe. Aí casamento acaba, se destrói, porque não tem diálogo. Não é teu, é nosso. Vai dar certo, vai dar junto. Vai dar errado, vai dar junto. Porque nós estamos juntos nessa situação. Amém, minhas irmãs? Amém, meus irmãos? Vamos lá, para a gente encerrar. 2. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. A irmã Isabel está falando assim, que a menina aprende desde cedo a ser mandona, depois que é mandar no marido. Mas é porque a mãe não ensina ela. Entendeu? A mãe não ensina ela. A mãe precisa educar. Menina tem que brincar de panelinha, de boneca. Para que a panelinha? Para que a boneca? Para ela saber que no futuro ela vai cozinhar, ela vai cuidar de bebê. Mas põe a menina para brincar de carrinho de bola, de soltar pipa, daqui a pouco ela está se achando homem. Que isso, pastor? Aí põe o menino para brincar de boneca. Eu brincava de boneca com as minhas primas, mas eu era o pai. Eu era o pai, eu sou o pai dessas meninas aí. Brincava de culto, botava as bonecas tudo sentadas lá e eu ia pregar para as bonecas da minha irmã. Porque Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Aí tem menino aí imitando a Anitta. Entra no TikTok, um monte de criança, filho de crente imitando a Anitta. E a mãe não vê e não fala nada. E tem as meninas com jeitinho de homem, marrenta pra caramba. E aí, como é que tá? A culpa é dos pais que não tem uma orientação, não ensina. A criança não sabe, pastor, não sabe, mas ela é reflexo daquilo que ela vê dentro da casa, daquilo que ela vê em torno dela. Então a gente precisa abrir os olhos, entendeu? Lá em casa, com os meninos, começa a falar fininho, fala como homem, fala como homem. Não esquece que você é homem, não. Então tem que falar, irmão, tem que estar em cima. Amém? Então a mulher na cultura judaica, ela não tinha valor, ela era desvalorizada, ela não podia entrar na sinagoga, ela não podia, entendeu? Ela não podia ler, podia nem se expressar. Ela não podia se expressar. Na sociedade grega, olha o que diz, as mulheres eram tratadas como inferiores, as esposas eram escravizadas. Olha que coisa terrível. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição digna, igual aos homens. Abra a Bíblia em Gálatas 3:28. Jesus deu dignidade à mulher. A mulher não tinha dignidade, certo? A mulher era escravizada pelo homem. Você sabia que até hoje a mulher é considerada como minoria na sociedade? Não pelo número de quantidade, porque no Brasil somos mais mulheres do que homens, mas nos seus direitos. O homem no Brasil ainda tem mais direitos que a mulher. Que coisa terrível. A mulher veio votar agora, em 1934, poucos anos atrás, ter o direito de votar, porque não tinha. Quando na verdade Deus fez a mulher como um homem, no sentido das bênçãos espirituais. Gálatas 3:28, leia aí. 3:28. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. Todos somos um, irmão. Diante de Deus não tem macho nem fêmea. Nós somos filhos de Deus. Amém? Agora, no lar, cada um tem a sua tarefa diferenciada. Você precisa entender isso. Tá certo? Tem irmãs aí que sai fazendo dívida sem falar com o marido, depois chega a conta lá para ele pagar. Aí o coitado tem uma programação para aquele mês, aí sai fora da programação, porque a irmãzinha pegou o cartão de crédito, torrou, sem comunicar nada, e agora tem que pagar. Então você tem que ter sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com suas próprias mãos. Vamos lá, segue a leitura dizendo: portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Ei, você, mulher, não está sujeita a sistema de escravidão. Você foi livre por Cristo. Eu estou repetindo aqui: você é sujeita ao seu marido em amor, e o marido, ele lidera a casa como Cristo lidera a igreja, com amor, a ponto de se entregar
por ela. Vamos lá. A conduta do crente como filho, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina no grego, paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação do grego, noutesia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Nós, como pais, temos que ensinar os nossos filhos. Doutrinar aqui é você botar roupa de adulto em criança, botar seu filho pequeno de terno e gravata. Nada de doutrinar, é ensinar. Se você não sentar, obrigado Ana Paula, Deus abençoe Ana Paula Barros. Se você não se sentar para ensinar os seus filhos, quem vai ensinar? Tem gente que deixa, irmãos, a escola ensinar. A escola tem um papel de auxiliar os pais na educação dos filhos, mas o papel primário da educação é dos pais. Os pais têm que... O seu filho, ao entrar no colégio, ele já tem que entrar com uma educação familiar, ou seja, o respeito ao próximo, entende? Para que os professores que irão ali o ensinar a ler ou a escrever, a fazer contas, ele venha, o seu filho te obedecendo em casa, automaticamente vai obedecer o professor, porque ele entende que o professor é uma autoridade, assim como o teu pai ou a tua mãe é uma autoridade dentro de casa. Ele vai entender, eu tenho que respeitar, eu tenho que obedecer o meu professor, porque o meu pai me respeita e eu respeito o meu pai. Da mesma forma que o professor está me ensinando, ele está me respeitando, então automaticamente eu tenho que respeitar o professor, porque respeitando, a minha mente vai abrir melhor e eu vou aprender mais rápido e melhor o que o professor está ensinando. Com o advento da tecnologia, as crianças hoje têm muitas informações. Por exemplo, meu filho sabe coisa no celular que eu não sei. Ele sabe editar vídeo, ele tem 8 anos, ele sabe editar os vídeos, sabe fazer várias coisas que eu não sei fazer. Mas o conhecimento e a experiência eu tenho. Então a criança, quando chega hoje no colégio, ela já chega com muitas informações, entendeu? Ela não tem a experiência e o conhecimento. E essa experiência e o conhecimento vai ser passado pelos pais em casa e vai ser passado pelos professores na escola, entendeu? Então tem muitos filhos mal educados na escola, batendo em professor, porque o pai em casa não dá limite a essa criança, não dá limite. A Bíblia diz em provérbio, não remova os limites antigos impostos pelos seus pais. Nós que somos pais temos que impor limites aos nossos filhos, senão eles vão arrupiar na escola e vão ser maus cidadãos, não vão ser pessoas de bem. Esse é um problema. Então, por outro lado, os pais não devem abusar dessa autoridade. Isso é muito importante. O pai deve corrigir os filhos, disciplinar os filhos, educar, mas não pode abusar dessa autoridade. Hoje existe até lei no Brasil para isso, a lei da palmada. Você não pode espancar seu filho, você pode ser preso. Isso pode causar traumas no seu menino, pode causar grandes traumas nele. Você não pode espancar ele, botar ele de castigo, igual antigamente, botar de joelho no milho, botar colher quente na mão. Isso é tortura, isso não é correção. O professor usava palmatória. O professor batia, porque a educação brasileira vem do segmento dos jesuítas, que eram os padres que vieram de Portugal para educar os índios, e depois os escravos, e depois os filhos dos donos de terra. Então era uma educação com base no autoritarismo. Hoje não é mais assim que se educa. Entendeu-se que a educação eficaz é aquela que tem a troca, a conversa, o diálogo, que dá a possibilidade da criança também expressar aquilo que ela sabe. Olha só o que a Sheila falou: trabalhei em escolas estaduais. Está demais a falta de respeito. Os pais têm deixado para a escola, a igreja, aquilo que eles não querem ter o trabalho de fazer. É verdade.
verdade. E os pais estão sendo omissos com isso, entendeu? Os pais têm o dever de educar, de cuidar dos seus filhos, tá bom? De ensinar. Claro que não ter aquele rigor excessivo, imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos filhos. Porque naquele tempo os pais até vendiam os filhos como escravos, né? Hoje não mais, mas tem pais que ficam incitando a ira dos filhos. Você não deve incitar. Tem pais que, desculpa a expressão, perturba o filho, irmão. Perturba a filha. Tira a paz daquela criança. Tira a paz daquele adolescente. Não, você deve fazer ele entender que você o ama e por isso você está corrigindo. Porque você ama, por isso você está corrigindo. Você tem que impor limites. Corta o celular, igual eu cortei. Meu filho vai ficar 4 meses sem celular. Corta o celular, corta aquilo que ele gosta, entendeu? Passa a cortar e passa a dar. Tem criança ficando até meia-noite, 1h da manhã em celular. Desliga a internet quando for dormir, ou então pega o celular e esconde. Tem criança mandando em pai, que pai é você? Que mãe é você? Hein? Deixar um filho, criança, mandar em você? Ele tem que entender que você é autoridade sobre a vida dele, que vocês são autoridade sobre a vida dele. Vamos seguir para encerrar? O mandamento com a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Filhos têm que obedecer os pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. O filho obediente está fazendo isso porque isso é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os seus filhos confiem na sabedoria de seus pais. Filhos, obedeçam aos seus pais. Seus pais já viveram mais tempo do que vocês, e isso é justo, tá? Isso é justo. Para retificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Você, filho menor, você tem que obedecer. Quando você cresce, você passa a ter a sua vida, mas a honra é para a vida toda. Você precisa honrar os seus pais. Tem filho maior de idade que já casou e fica obedecendo a mãe como se fosse um menininho novo. Aí maltrata a esposa, em vez de comer com a esposa, vai comer com a mamãe. É orientado pela mãe, em vez de ser orientado por Deus e compartilhar suas ideias com a esposa, vai compartilhar suas ideias com a mamãe. Tadinho, é grandão, mas ainda depende da mamadeira da mamãe. Passar vento. É passar vento. Então o filho obedece os pais enquanto menor, enquanto está debaixo da sua casa, debaixo do teu telhado. Depois que ele cresce, casa, tem a sua vida, ele agora compartilha o seu momento com a sua esposa. Porém, honrar, ele honra a vida toda. E o escritor diz ainda aqui, até mesmo no sustento, se seus pais estão passando privação de alimento, você como filho tem obrigação de cuidar dos seus pais, né? Tem muitos filhos que estão largando, botando os pais no asilo, né? Filhos já adultos, casados, e não procuram mais. Eu uma vez fui fazer uma obra em uma casa de repouso, né? O filho pagou o repouso ali para o seu pai, mas nunca mais voltou para procurar, para saber como o pai está sendo tratado, até mesmo para pagar a mensalidade da casa de repouso. E aquele moço falou: rapaz, eu não entendo, eu zelo muito pelo meu pai, zelo muito, porque hoje, se eu tenho isso aqui, eu agradeço o meu pai, né? E muitos pegam o que o pai deixou, a mãe deixou, né? De fazer. Ficou velho, não pode mais dar continuidade à empresa, pega a empresa está indo de vento em pouco, pega o pai que já está muito idoso, põe no asilo, põe na casa de repouso e não quero mais saber do meu pai que se dane. Ele cuidou de você. Amanhã você vai ficar velho, amanhã você vai ter um filho. E a Bíblia fala que você fere pela espada será ferido. A Bíblia é maravilhosa e nós temos que cuidar dos nossos pais. Entenda bem,
não existe pai perfeito, é verdade, pais perfeitos, mas também não existe filhos perfeitos. Não existe pais perfeitos, mas também não existe filhos perfeitos, tá? Não exija do seu pai aquilo que você não é, entendeu? Não exija, porque realmente os seus pais eram com você aquilo que os pais deles foram com eles. Ele produz aquilo que ele aprendeu, e você produz aquilo que você aprendeu, e assim a vida segue. Agora tem uma coisa que eu ouvi alguém falar, eu achei interessante, que por mais que os pais façam para os seus filhos, os filhos sempre vão achar que é pouco. E nunca os filhos vão fazer mais pelos pais do que os pais fazem pelos filhos. Assim é Deus por nós. Por mais que Deus faz por nós, nós achamos que Ele poderia fazer mais, quando na verdade nós não fazemos nem a metade daquilo que Deus faz por nós. E nós não fazemos nem a metade daquilo que nossos pais fazem por nós, ou já fizeram em algum momento. Mas pastor, eu fui criado sem pai. Então seja o melhor pai do mundo. Você foi criado sem pai? Seja o melhor pai do mundo. Você foi criado sem pai? Seja a melhor mãe do mundo. Aquilo que você não teve, passa a ser e seja para o seu filho, para a sua filha. Então o filho precisa honrar pai e mãe, abençoar, cuidar deles. E para encerrar, mandamento com promessa: os filhos que obedecem e honram seus pais, há uma promessa dupla, e lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Filhos que honram o pai vai ter vida longa, vai viver bem, te vá bem, tudo vai caminhar bem, porque você honra. Agora, você é rebelde? Cuidado, hein? Filho rebelde vai ter uma vida dura, uma vida triste. Filho que não gosta de ouvir pai e mãe vai ter uma vida dura, uma vida triste, uma vida de muitos problemas. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, para encerrar, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido, aos pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras, aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, você precisa estar debaixo daquilo que Deus estabeleceu para a sua família. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus te guarde. Chegamos ao fim de mais uma escola bíblica dominical. Quem recebeu, coloca aí amém. Porque Ele vive. Nós vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por essa manhã. Quero agradecer a todos vocês. Hoje a classe ficou assim, entre 15 a 20 irmãos, né? Muitos irmãos têm assistido depois. Essa live tem chegado a 200, 300 pessoas. E você que vai assistir ainda, compartilhe com mais alguém, para que todos venham ser edificados, tá bom? Irmãos, nós vamos orar, mas antes eu quero anunciar, hoje nós vamos ter 2 cultos. Vamos ter o culto das 17 horas, de 17 às 19, e o culto das 19, né, às 20h30. Por que você está fazendo isso, pastor? Porque foi liberado o decreto para as igrejas voltarem a fazer seus cultos religiosos, porém não pode aglomerar. Como o nosso espaço é pequeno, tem que ter aquele limite de 1,5 m, 2 metros. Se a gente pôr todo mundo aqui, não vai dar para ter espaço. Então nós dividimos em 2 grupos para que todos os irmãos possam vir. A nossa congregação ela vai de 150 a 200 membros por conta dos congregados.
Então nós queremos receber os irmãos que queiram vir. Você que está no grupo de risco, você que está resfriado, você assiste pela transmissão. O segundo culto nós vamos transmitir ao vivo. Mas você que pode, venha congregar. Eu falei 5 da tarde, né? 5h30. De 5h30 da tarde às 7 da noite é o primeiro culto. Você vai vir, nós vamos receber no máximo 50 irmãos. E no segundo culto, de 7 da noite às 8h30, vamos receber no máximo mais 50 irmãos, que vai totalizar 100 irmãos, 50 em cada horário. Os demais irmãos podem vir no culto de terça e de quinta, que não está sendo agendado mais. Você pode vir, que o culto está acontecendo normalmente. Eu vou pregar hoje nos 2 cultos e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Venha com máscara. Olha, eu vou dar uma ordem aos obreiros. Quem tiver sem máscara não vai poder entrar. Isso é ordem. Vocês precisam vir de máscara. Tem álcool gel na porta, você vai colocar o álcool gel na mão, máscara no rosto, vai sentar ali e vai adorar a Jesus, tá bom? Peço aos irmãos que orem pela irmã Vânia, obreira nossa, está internada. Orem pela irmã Lene, obreira nossa, está internada. Ore pela mãe da irmã Ângela, que está lá em Brasília. A irmã Ângela foi para Brasília cuidar da mãe que não está bem. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela igreja, vamos orar para que tudo venha a ser resolvido, essa vacina venha a sair logo, para que venha a haver um controle maior da proliferação desta pandemia, tá bom? O evangelista Wallace vai orar agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por mais essa oportunidade. Senhor, obrigado pela tua palavra ter sido ministrada aos nossos corações. Que de hoje, ó Deus, em diante, onde aprendemos um pouco mais sobre a criação da família concernente à tua palavra, possamos, ó Deus, fazer crescer a tua palavra em nossa família, em nosso lar. E possamos amar e respeitar o nosso próximo, aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, Deus, e em nome de Jesus Cristo, aonde, ó Deus, aleluia, houver, ó Deus, um casal em processo de separação, que a tua mão poderosa venha a entrar, e em nome de Jesus, o amor venha renascer no coração de ambos, para que a família venha permanecer de pé, firme e constante, sempre abundante no Senhor. Pai, muito obrigado, nos deu domingo de paz, domingo de alegria. O meu Pai, receba o culto dessa noite das 5h30 e das 7h30, das 7 horas. Abençoa, ó Deus, o teu povo e receba a adoração em nome de Jesus. Queremos interceder também pelos enfermos, ó Deus, pela irmã Vânia, pela irmã Lene, pela mãe da irmã Ângela, por cada uma, Senhor, cada enfermo que está no leito de hospital, Senhor, a falta de respirador, mas o Senhor é o ar que respiramos. Então, Senhor, entra pelas narinas e vá, ó Deus, até o pulmão, limpando tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus. Tira esse vírus do meio do Teu povo, meu Pai, do meio de nosso país, e nos dá vitória em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje então temos 2 cultos, de 5h30 às 7 da noite, de 7 às 8h30. É 1h30 de culto, tá bom? Para cada horário, 50 pessoas no primeiro horário, 50 pessoas no segundo horário. Eu vou pregar nos 2 cultos. Quero convidar os irmãos, toda sexta-feira eu estou fazendo uma transmissão ao vivo no TikTok, às 8 da noite, louvor e palavra e oração. Me segue lá, me procura lá no TikTok, me segue, tá bom? E às sextas-feiras, às 8 da noite, tem uma programação no TikTok, Palavra de Esperança, tá ok? Que
Que Deus abençoe vocês. Tenham um bom domingo. Beijo no coração, meus irmãos. Obrigado por assistir essa transmissão. Paz e graça.